Então, pessoal, boa noite. Essa é uma apresentação sobre o nosso serviço da Santa Casa e a, a residência de anestesiologia. Os responsáveis é a nossa chefe, a doutora Nancy Fátima Carvalho, né? Quem não conheceu vai conhecê-la nos próximos dias. Eu sou o Maurício Malito, eu sou supervisor do programa de residência. A gente tem vários assistentes que são instrutores do CET, dentre eles o Dr. Jaime, que na semana seguinte ele já vai começar a dar algumas aulas para vocês, tá? E dentro dessa dinâmica, a gente vai poder se encontrar, conversar bastante, tá bom? Bom, e o que a gente pretende, né, com a residência de anestesiologia? A gente pretende que vocês... Só um minutinho, deixa eu só... É que tem um... Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Porque eu não estava conseguindo enxergar aqui a tela. Só. Pronto. Vocês estão vendo a tela? Acho que sim. Sim. Bom, Sim. então o que é a proposta? O que é a proposta pedagógica de uma residência médica, né? O que a gente quer de vocês é que vocês tenham capacidade de desenvolver competências para enfrentar problemas frequentes. E aí você vai me perguntar o que é uma competência, né? Eu acho que essa é uma definição completa, né, que é bastante abrangente. Competência é o uso judicioso e frequente da comunicação, conhecimento, habilidades técnicas, raciocínio clínico, uso das emoções, valores e reflexão na prática diária em benefício de um indivíduo ou da comunidade. Ou seja, eu quero que vocês treinem todas essas habilidades para conseguir resolver os problemas do dia a dia, tá? Então, o que a gente precisa? Quais são os objetivos? O que a gente quer que vocês tenham de ganho, né, ao término da residência? Vocês vão ter um ganho psicomotor, então vocês vão aprender habilidades novas, né? Então, eu vi alguém falando que conseguiu fazer uma hack, alguém conseguiu puncionar uma veia, alguém que conseguiu fazer uma intubação traqueal. Isso tudo são habilidades técnicas que vocês vão adquirir, vão desenvolver ao longo do tempo. A gente tem um ganho cognitivo, então vocês vão aprender coisas novas, né? Vocês vão desenvolver algum conhecimento além do conhecimento global de medicina. E a gente tem um ganho afetivo, vocês vão encontrar pessoas novas, vocês vão fazer colegas novos, você fazer novos amigos, e tudo isso junto dá uma formação global. Então, são esses três pilares que a gente quer, que a gente pretende desenvolver ao longo desses anos na residência, tá? E qual que é o objetivo prático, o objetivo mais pragmático, né? O que vocês precisam aprender no final do primeiro ano de residência? A gente chama o R1, a SBA, né? A nossa especialidade, ela chama o R1 de ME, né? Médico em especialização, né? Então tem o ME1, é o médico em especialização número 1, é o R1, o ME2, o ME3 aí em diante. No R1, no ME1, o que vocês precisam aprender de habilidade técnica? Aprender a pegar o acesso venoso, aprender a pegar o acesso venoso, manusear a via aérea de forma básica. Então, por exemplo, saber segurar essa máscara facial,
saber montar uma sala, né, uma sala cirúrgica, uma sala, nossos equipamentos anestésicos para começar uma anestesia, saber quais são os equipamentos e a monitorização que a gente tem, tá? Começar a praticar bloqueios no neuroeixo, tipo hack, peridural, bloqueios periféricos. Vocês vão realizar muitas vezes a avaliação pré-anestésica e vocês vão ver que ela é fundamental para a gente conhecer o paciente e saber quais são as limitações desse paciente, qual é a reserva clínica que ele tem, se ele vai suportar o estresse, o trauma da cirurgia. Então, isso é super importante. Vocês vão aplicar muitos termos de consentimento, então isso cada vez mais é um aspecto legal da nossa profissão. Você precisa de autorização para você invadir o paciente, para você mobilizar o paciente, para você manusear o paciente, tá? Então isso precisa ter tudo um termo por escrito que a gente vai aplicar todas as vezes antes de fazer anestesia. E vocês vão frequentar, controlar, vocês vão cuidar desses pacientes depois da cirurgia na recuperação pós-anestésica. Então, essa, vamos dizer assim, é a grade do R1. E o R1 ainda precisa começar a aprender a manejar dor aguda, ter noções de reanimação cardiovascular, né, cardiopulmonar, preencher alguns documentos, né, desenvolver a relação médico-paciente. Então, vocês vão ser provavelmente o primeiro médico da nossa equipe que vai conversar com esse paciente. Então, essa primeira abordagem é super importante, né? Vocês vão começar a se relacionar com outras equipes, vocês vão ver que isso às vezes não é tão simples, né? E planejar e discutir anestesia com outro assistente. Por que eu coloquei isso aqui em vermelho? Vocês não têm obrigação nenhuma de começar nenhum procedimento. Na verdade, não é obrigação. Vocês não devem começar nenhum procedimento sozinho, tá? Então, principalmente nesse começo agora, chame algum assistente. Vocês vão perceber que a nossa especialidade é diferente das outras. A gente tem muitos assistentes e eles não estão longe da gente. Que nem, por exemplo, o chefe da cirurgia, ele está lá no PS enquanto o pessoal está operando, né? Ele só vai subir no tempo principal da cirurgia. A gente não, a gente vai estar ou na sala com vocês ou no corredor ali do lado. Então, se você sair no corredor e chamar, alguém vai vir te ajudar, seja para começar uma anestesia, seja para tirar uma dúvida, seja para responder alguma intercorrência, tá? Então, não tenham inibição de chamar as pessoas para ajudar, tá? Qual é o objetivo do ME2? Só para vocês saberem, né? Ele já vai começar a fazer cirurgias de um porte maior, né? Porte médio, porte grande. Ele já vai começar a fazer acessos mais invasivos, acesso central, PAM. Ele já vai cuidar de via aérea mais avançada, então vai utilizar outros equipamentos, né? Como videolengoscópio, como fibroscópios. Ele vai começar a praticar bloqueios periféricos com ultrassom. Os R2, eles são responsáveis por apresentar artigos numa reunião mensal que a gente tem, que a gente chama de clube de revista. Essa reunião, ela vai ser sempre nesse modelo online, porque alguns dos nossos instrutores, eles estão em outros estados, né? Eles são colaboradores do nosso CET, né? Nosso centro de treinamento. Então vai ser sempre nesse modelo online, a gente vai divulgar para vocês, e eu já vou adiantando que essas reuniões são sensacionais, tá? O colega que coordena é o doutor Ricardo Alexandrino, e ele tem uma didática muito boa, então ele escolhe um artigo, ele combina com o R2 que vai apresentar, ajuda ele a elaborar a apresentação, e depois ele faz uma apresentação complementar. E são temas atuais, são temas interessantes, então não percam o clube de revista, né? E é lógico, o ME2 ele vai sempre auxiliar o ME1, né? Vocês vão perceber que vocês vão aprender muito, mas muito dos seus R+, tá? Lógico que você falar aí, mas eu já estou cansado depois de tudo, e vocês vão ficar cansados, tá? Vão chegar à beira da exaustão, mas é assim que a gente aprende, tá? E o M3? O M3 é quase, ele está querendo ir embora. Em janeiro do M3 ele já está querendo ir embora, mas ele ainda tem um ano para aprender um pouco mais e meio que sofisticar um pouco as habilidades que ele tem, né? Aprimorar melhor. Ele vai ver cirurgias mais específicas, por exemplo, cirurgia cardíaca, cirurgia de tórax, neurocirurgia. Ele vai comandar, basicamente, lá vários procedimentos na obstetrícia, tá?
E no ME3, a gente tem um estágio externo, é um estágio eletivo. Então, você pode escolher um hospital fora do estado, aqui na cidade ou fora da cidade. Você pode escolher um hospital. Os colegas, a gente tem um link em Portugal, alguns colegas foram para Portugal. Então, no ME3, você tem esse período, um estágio, onde a gente consegue fazer um intercâmbio e você conhecer outros hospitais, conhecer outras estruturas, tá bom? Muito bom. Como eu falei, a gente tem a nossa Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ela é a SBA, tá? A sede da SBA fica no Rio, fica em Botafogo, tá? O ano passado ela fez 75 anos, ela acabou de fazer, agora, ela vai fazer esse ano 76 anos de fundação. A gente tem esse prédio, um prédio tombado lá no bairro de Botafogo, no Rio, e a SBA acabou de adquirir uma laje comercial na Barra da Tijuca. E nessa laje comercial, uma laje de quase 400 metros, eles estão construindo um centro de treinamento onde a ideia é que eles se realizem vários treinamentos, cursos que vão ser abertos, vão ser disponibilizados para todos os sócios. Tá? Paralelo a isso, a gente tem o site da SBA, ele vai te dar muitas informações. Tá? A gente tem webinars que a gente tem acesso, a gente tem livros que você pode baixar pelo site, a gente tem uma série de materiais didáticos que estão disponíveis no site da SBA. Tá? Vocês entraram numa residência que ela é associada à SBA. Então, todos os residentes que a gente tem, eles vão ter que se associar à SBA. Isso tem um custo, tá? Infelizmente, isso tem um custo. É um custo bem reduzido, por conta que a gente sabe que vocês são residentes, vocês estão trabalhando, vocês estão se formando ainda, vocês não têm muito dinheiro, têm muitos gastos. Mas é uma exigência da sociedade, né? Você entra agora como sócio aspirante. No final do R3, quando você se formar, você passa a sócio ativo, tá? Paralelo a isso, a gente tem a Sociedade Paulista de Anestesia. Então, vocês também vão se associar à Sociedade Paulista de Anestesia. Tá? A sociedade é uma sociedade, aqui tem a linha do tempo, ela foi fundada em 69, já evoluiu bastante, e é a maior sociedade regional, né, de estado do Brasil. Né? Então, a SAESP, ela é a maior sociedade, a SBA é nacional, e a SAESP é a nossa regional aqui em São Paulo, e ela é a mais estruturada, vocês vão ver que ela vai oferecer bastante facilidades para vocês ao longo desses 3 anos, tá? Ela está localizada aqui na Rua Maestro Cardim, para quem conhece São Paulo, é aquela rua logo atrás do Shopping Paulista, logo atrás é a Rua da Beneficência Portuguesa, tá? Então é um prédio comercial lá também, que também está inaugurando um novo centro de treinamento. Muito bom. Quais são as atividades que a gente tem no nosso CT, aqui na Santa Casa? Né? Então, nós temos reuniões clínicas às quintas-feiras de manhã, elas são às 7 horas da manhã, das 7 às 8. Inicialmente, a gente faz elas a cada 15 dias, tá? Então, na próxima quinta-feira, vai ser a primeira reunião clínica de vocês. Alguns de vocês já viram a primeira reunião, uma reunião passada, que foi a despedida dos R3, mas é uma reunião que a gente tem a oportunidade de conversar, trocar ideias, mostrar coisas acadêmicas, mas também coisas assim práticas do dia a dia, tá? Então é uma reunião bastante interessante. Eu conto com a presença de vocês, né? Lógico, não dá para todo mundo ir, então muitas vezes quem está na emergência, quem está em alguns estágios específicos, acaba não indo, mas quando roda o estágio, ele está no estágio mais tranquilo, ele pode ir, tá? Ao longo do ano, a gente vai oferecer para vocês aulas presenciais e que os assistentes vão dar essas aulas, né? Então, são aulas tradicionais, né? Que a gente vai apresentar os principais temas do programa de vocês. A gente tem oportunidade, né, de artigos e casos clínicos apresentados por vocês e aí a gente faz uma discussão e o nosso clube de revista. Então, essas são as principais atividades.
Pessoal, assim que vocês finalizarem a inscrição na SBA, então depois eu explico como a gente vai fazer isso. Por isso que eu pedi para vocês preencherem aquela tabelinha de Excel, né? Então, quem não preencheu, no nosso grupo do WhatsApp, é só ir lá no começo do grupo, tem uma tabelinha de Excel, e aí você vai colocar seu nome, seu CRM, data de nascimento, e-mail. Com essas informações, eu vou cadastrar vocês no site da SBA, e aí vocês vão receber um e-mail, vai ser solicitado que vocês mandem alguns documentos, por tudo via e-mail e PDF, tá, gente? Não tem papel mais. E depois de alguns trâmites, vocês vão receber o boletinho, né, para fazer o pagamento. E depois de algum tempo que tem esse cadastro, vocês são aceitos como sócios aspirantes. Aí você vai receber uma senha de acesso. Essa senha de acesso vai te dar acesso, além das outras coisas da SBA, ao logbook. Eu já vou adiantando que esse logbook é o terror dos residentes, tá? Todo mundo fica de saco cheio dele. Porque o que você tem que fazer no logbook? Você baixa esse aplicativo no seu celular ou você entra no site e você vai cadastrar todas as anestesias que você fez. Então, é um formulário que tem uma série de informações. Você vai cadastrar aquilo lá e carregar aquilo no sistema da SBA. Eles estão fazendo uma big data, né? Para dali a gente tirar vários trabalhos, várias conclusões, tá? E existe um número mínimo de atividades práticas que vocês têm que ter, que é esse número mágico aqui, que são 440 anestesias e 900 horas. Não é é 900 horas, tá? Ou seja, no final do ME1, no final do R1, vocês têm que ter feito, no mínimo, 440 anestesias e ter trabalhado, né, isso vai ter que corresponder a pelo menos 900 horas. Ah, e se eu não conseguir fazer isso? Você vai conseguir. Na Santa Casa você vai sobrar isso daí, tá? Vai sobrar, passar de longe, você vai estourar esse limite aí. O que precisa é marcar, entendeu? E o que acontece? Você tem um limite, né? Você não pode deixar ficar 3 meses sem marcar e querer marcar tudo de uma vez, tá? Então, você só consegue marcar as cirurgias até o mês que você está utilizando, tá? Então, tem um limite, é uma trava ali. E qual que é o problema disso? O problema é que se você não preencher esses requisitos, assim, nos 3 anos da residência, no final, a gente vai ter problema em te dar o seu certificado, né? Então, isso aí é uma coisa que eu vou pegar no pé de vocês, vou lembrar, vou chorar, vou implorar, vou brigar, para todo mundo ter isso daí, tá? Só para um exemplo para vocês, os R3 agora, né, os que se formaram, eles pegaram e eles acabaram, na verdade, sexta-feira. Eu preenchi todos os dados dele no site e todos que tinham esses requisitos prontos, eu preenchi na segunda-feira. Na terça-feira processou, na quarta-feira eles receberam um e-mail com o diploma deles, tá? O diploma da SBA, um diploma que você pode utilizar, por exemplo, já para cadastrar num hospital e já começar a trabalhar. Então é super importante que a gente tenha isso em mente e atualizar sempre que possível, tá bom? Tem algumas rotinas do serviço, umas obrigações do hospital e da residência. Então, vocês receberam ou vão receber um crachá de identificação. Precisa usar esse crachá quando ficar circulando, tá? Cada vez mais a gente tem alguns seguranças terceirizados que eles são orientados a cobrar de vocês o crachá e muitas vezes alguns locais, se você não tem o crachá, você não vai conseguir acesso, tá? Uso de avental durante atendimento fora do centro cirúrgico. Muitas vezes vocês vão para as enfermarias fazer avaliação pré-anestésica, vocês vão fazer a APA lá no consultório. Então, usem avental, tá? E roupas apropriadas. Eu sei que muitas vezes está calor, está um dia muito quente, tem aquecimento global, mas não dá para ir fazer isso daí de shortinho ou de camiseta regata. Então, não condiz isso com o ambiente que a gente está, tá? Então, uma roupa leve, não tem problema nenhum. Você põe avental por cima, dá para fazer sem problemas, tá? Precisa assinar as listas de presença ou ponto eletrônico. Isso é uma exigência da Coreme, tá? Então,
logo depois eu mostro para vocês. Eu falei, porque assim, até então, a gente estava tendo um ponto eletrônico. Esse ponto eletrônico, ele está espalhado em alguns locais da Santa Casa. Ele falha muito, gente. Então, a Coreme está estudando voltar para uma lista ou aprimorar um outro mecanismo para fazer a presença de vocês. Mas é preciso registrar essa presença, tá? Se não tiver o registro dessa presença, a Coreme pode aplicar algumas sanções em vocês, tá? O horário de chegada respeitando as escalas dos estágios, tá? Então, tem alguns estágios que você consegue chegar um pouquinho mais tarde, vai depender da dinâmica do serviço onde você está. De uma forma geral, o Centro Cirúrgico Central, a gente precisa estar lá pelo menos umas 6h30, porque as cirurgias começam às 7 horas, tá? Vocês vão conhecer a doutora Nancy, antes das 6h30, ela já está lá. Então, se vocês quiserem causar uma boa impressão, chegue um pouquinho mais cedo. Se ela chegar e já ver vocês lá, vocês vão causar uma ótima impressão. E depois vocês vão conversar com os seus R+, vocês vão ver como isso é bom para sua saúde e para a residência, tá bom? Mas normalmente as atividades começam às 7, tá? Mas chegue 6h30, tá ótimo. Vocês já se organizaram, já fizeram as suas escalas de plantão, dos estágios, então já tem gente de férias, gente na UTI, e a gente vai rodando, respeitando essas escalas, tá? Qualquer problema, vocês comunicam a mim ou comunicam o representante de vocês, tá? Que a gente consegue tentar resolver da melhor maneira possível. Existe o regimento da Coreme, tá? Então, isso faz parte do concurso que vocês fizeram, né? Então, a Coreme é um concurso, ela é a responsável pelo concurso público da prova de residência que vocês fizeram. E quando vocês fizeram a matrícula, não sei se alguém leu, mas vocês se comprometeram a fazer uma carga horária mínima de 60 horas semanais, tá? Então, pessoal, isso é uma coisa muito sensível. Então, vocês vão fazer essas 60 horas, não vão fazer mais. Dependendo da dinâmica do serviço, a gente pode fazer um pouquinho menos, mas não vai estourar essa carga horária de 60 horas, tá bom? Sempre que for fazer alguma troca de plantão, por favor, comuniquem, né? Ou comuniquem o chefe de plantão, ou comuniquem quem está elaborando a escala de vocês, para que a gente saiba realmente quem está naquele dia e possa contar com eles, tá? Sempre pós-plantão, vocês são liberados da rotina. Então, o cara faz o plantão, né? Muitas vezes trabalha uma boa parte da noite. Na manhã seguinte, quando chega o pessoal, ele é liberado e ele vai embora para casa descansar, tá? Mas nos dias que a gente tiver alguma atividade à tarde, normalmente essas aulas são no período da tarde, final da tarde, você tem que voltar para Santa Casa para assistir essas aulas, tá ok? Quando ocorrer a liberação por algum motivo de doença, é obrigatório apresentar atestado médico. Não é para mim, é para a Coreme, tá certo? A Coreme exige que você tenha essa comprovação quando você começa a faltar por algum motivo médico, tá bom? Então, isso vai impactar, muitas vezes, se você não apresentar isso e levar aquela falta, você pode ser cobrado no final do R3 a repor, sei lá, uma semana, 15 dias, tá? Tem um R3 agora que vocês vão conhecer, ele ficou afastado por um motivo de doença, precisou fazer uma cirurgia, ele vai ter que ficar quase um mês a mais agora para repor esse período que ele ficou afastado, tá bom? A gente tem estágios externos já pré-estabelecidos para os R3. Então, os R3 eles passam no Hospital Pediátrico Sabará, que é um hospital próximo da Santa Casa, mas é um hospital dedicado a criança, um hospital pediátrico, né? Então, lá vocês vão aprender, ver a melhor prática em anestesia pediátrica. E a gente também passa no Hospital Paulistano para ver cirurgias de grande porte, principalmente cardiovasculares e cirurgia cardíaca, tá? Tem um estágio de cirurgia cardíaca na Santa Casa, mas esse no Hospital Paulistano é um hospital privado, então vocês vão ver que a monitorização é melhor, os pacientes têm uma reserva melhor, reserva clínica melhor. Então vocês vão ver um outro lado, e muitas vezes na Santa Casa vocês vão ter uma visão um pouco enviesada, né, de cirurgia cardíaca, né? Normalmente na Santa Casa os pacientes são muito graves, os desfechos nem sempre são bons. Vocês vão ver, por exemplo, no Hospital Paulistano que
As cirurgias cardíacas, normalmente, elas dão tudo certo, corre tudo bem, elas não são tão demoradas, tá bom? Todos vocês têm direito a férias, tá? Então, na escala de vocês, já está o mês de férias, que é para ser gozado, tá? E no R3 também, o R3 ele tem um estágio eletivo. O que é esse estágio eletivo? É um estágio, um período onde ele pode pleitear, visitar um hospital externo. Que nem eu falei, a gente tem um link, um convênio pessoal, né, de alguns colegas, com o Hospital São João em Portugal, no Porto. Então, a gente tem um R3, que está lá agora, tá passando esse período eletivo lá. Então, todos têm a oportunidade de conhecer ou ir para algum outro hospital, tá bom? Isso vai ser no R3. Como é que é feita a avaliação de vocês, tá? Então, a SBA, ela aplica 4 provas trimestrais durante o ano. Aqui vocês estão vendo, já tem essa data. Por coincidência, essas provas são sempre de terça-feira, tá? Terça-feira à tarde. Essas provas são provas online, então, nesse dia, vocês vão sendo liberados por turnos, né? Então, os M1 vão fazer a prova deles, voltam, os M2 vão, voltam os M3. Vocês fazem na Santa Casa mesmo, tá? Então, a gente pede o empréstimo do laboratório de informática da faculdade, todo mundo vai fazer um login pessoal e você responde essa prova online, tá? Tem um tempo pré-estabelecido para fazer isso. Então, são essas 4 provas que a gente tem. Em janeiro de 2025, tem a prova anual. Essa prova ela é feita no Brasil inteiro nessa data aqui, tá? É uma prova escrita, vocês vão ser avisados de um local para fazer essa prova, tá? E ela tem um peso um pouco maior na média geral. Uma outra parte da nota são os conceitos com comportamento, desempenho técnico, presença. Isso aqui é a gente que dá essa nota para vocês, observando o que vocês fazem no dia a dia. E no final do R3, vocês têm que apresentar um TCC, tá? Isso a gente vai desenvolvendo durante os anos e só no final do curso, você apresenta um TCC escrito e vai fazer a apresentação oral desse TCC para uma banca aqui mesmo no nosso CET, tá bom? Com tudo isso aqui, você tem essa nota. Se você alcançar uma média acima de 6, você passa, tá? Tem que ter uma média 6 em todos os anos. E você sendo aprovado, tendo logbook, você já tem o seu título de especialista de anestesiologia, entendeu? Então você não precisa prestar uma prova para conseguir ser especialista, você já é considerado especialista. Depois a gente conversa, tem uma outra prova, que é um outro título, é o título superior de anestesia, que é uma outra coisa, mas fazendo tudo isso, percorrendo essa jornada toda, no final do R3, você já tem um título de residência médica em anestesiologia e um título de especialista em anestesiologia. Você vai sair da Santa Casa com 2 certificados, tá? Um do MEC de residência e um da sociedade, que você é um especialista, tá bom? Ótimo. Eu queria destacar aqui 2 atividades que todo ano tem, elas são muito importantes. Uma é o Congresso Brasileiro de Anestesiologia, esse que vai ser aqui em novembro, vai ser em Belo Horizonte. Esse é o Congresso Brasileiro, ele é feito pela Sociedade Brasileira. E um Congresso Paulista, que chama Copa, ele está na 20ª edição, tá? Ele é feito aqui no Transamérica, aqui em São Paulo. Os 2, eles são congressos muito bons, são congressos assim que atraem muito as anestesiologistas. A gente está falando de congressos aqui de 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, tá? Então, assim, é uma coisa grandiosa. A gente convida palestrantes internacionais, aqueles que publicam os últimos artigos, aqueles que são as referências de cada especialidade, eles estão presentes nesses congressos e é uma oportunidade para vocês, tá? De fazer networking, de conhecer novos equipamentos, tal. Como é que a gente faz o critério de liberação para esses congressos? Quem quiser ir, né? Uma boa dica para você conseguir ser liberado para ir nesses congressos é você mandar um tema livre, tá? Então, nos 2 congressos você tem um espaço lá para você
mandar temas livres. Se o tema livre for aprovado, você for apresentar esse tema livre, com certeza, eu garanto, eu te libero para ir para qualquer um desses congressos. Tá bom? Muito bom. E só para terminar, a gente tem algumas faltas disciplinares da Coreme. Então, isso aqui o que é? São coisas que vocês podem ser penalizados se acontecerem. Né? Isso está dentro do estatuto da Coreme. Depois eu mando para vocês, vocês já receberam isso na matrícula, mas depois eu mando online para vocês terem no WhatsApp o estatuto da Coreme. Tá? Então, o que é? Uma falta considerar uma falta disciplinar, você se ausentar da atividade teórica sem justificativa ou autorização responsável da residência médica. Então, faltar nas aulas é uma falta disciplinar. Você se ausentar das atividades práticas, então é uma falta disciplinar. Se ausentar dos plantões sem prévia justificativa ou autorização dos responsáveis da residência. Isso é falta grave, tá? Falta grave, ela pode ser ter uma sanção grave também. Depois eu mostro quais são as sanções que a Coreme pode aplicar em vocês, né? Outra falta, utilizar sem a devida autorização computadores, celulares ou outros equipamentos e dispositivos eletrônicos durante as aulas. Comportar-se de maneira a perturbar o processo educativo, como, por exemplo, fazendo barulho excessivo em classe, na biblioteca, nos corredores. Desrespeitar, desacatar ou afrontar funcionários ou colaboradores do hospital, comparecer às atividades sob efeito de substâncias nocivas à saúde e à convivência social. Também são passíveis de apuração e aplicação de medidas disciplinares condutas incompatíveis com a manutenção de um ambiente de trabalho sadio ou condutas inapropriadas ao ensino-aprendizagem, sempre considerando a caracterização da falta e a reincidência do ato. Então, gente, é simplesmente bom senso, certo? A gente está dentro de um hospital, né? A gente é um curso, então não deixa de ser uma escola, né? Mas a gente está dentro do hospital, a gente precisa respeitar os pacientes, respeitar os funcionários, respeitar os colegas. É simplesmente bom senso, tá bom? Quais são as medidas disciplinares que a Coreme pode aplicar para vocês, né? Uma advertência verbal, né? Então eu vou chamar a atenção de você, ó, fulano, você agiu errado, isso, eu não quero que aconteça isso de novo, senão você pode ser repreendido de novo. Uma advertência por escrito, então você recebe uma carta da Coreme e isso fica registrado no seu currículo, tá? Uma suspensão de 1 dia, quando a falta é mais grave, uma suspensão de 15 dias, quando é uma coisa mais grave, e normalmente quando existe reincidência dos fatos, né, ou várias queixas diferentes, aí existe uma reunião no colegiado e você pode ser desligado do programa, tá bom? Então, cuidado, tá bom? A gente precisa andar na linha, porque não sou eu, né, mas essa entidade que é a Coreme que é responsável pelas essas penalidades, tá bom? Era essa uma apresentação rápida que eu tinha para vocês, né? Então, novamente, eu desejo que vocês todos sejam muito bem-vindos, né? Que tenham uma estadia repleta de felicidade, aprendizado, satisfação, que vocês façam grandes amigos, que cada vez mais vocês sintam a Santa Casa como realmente uma outra casa de vocês, tá? E só para terminar, pessoal, eu queria compartilhar uma outra apresentação aqui, que é um tema. Estão vendo a outra apresentação? Ainda Ainda não, não. chefe. Tá bem-vindo ainda. Tá outro? Bem-vindo? Tá bem-vindo ainda, isso. Então tá bom. Peraí, só um minutinho. Agora sim. Agora sim. Tem um tema que a gente precisa conversar. Agora estão vendo, certo?
Certo, chefe, tá dando pra ver. Maravilha. Então tem um tema que a gente precisa conversar. Isso eu faço questão de conversar no primeiro dia, que é o quê? É abuso de drogas entre anestesiologistas. Gente, isso é uma realidade, tá? Então não adianta a gente vir com tabu, a gente vir com fingir que a coisa não existe, tá? Esse é um trabalho de 2021, que foi uma pesquisa feita entre pelos canais da sociedade, entre várias residências, né? E foi publicada na nossa revista. Essa revista é a revista da Sociedade Brasileira, é o Brazilian Journal, tá? E, resumidamente, o que foi? Eles mandaram uma quantidade enorme de formulários, né? E eles tiveram, de resposta desses formulários, 1.295 respostas. Dessas 1.295 respostas, eles perguntavam realmente se você conhecia alguém que fazia uso, se você usava, tudo anônimo, né? Tudo anônimo. E a maioria dos indivíduos que respondeu falou que conhecia, né, que tinha conhecimento de algum anestesiologista próximo que tinha transtorno por uso de substâncias. Então, deu 82% de pessoas que conheciam alguém que estava usando alguma coisa que deixava a pessoa fora do normal, né? E 23% desses 1.200 pessoas que responderam falaram que também faziam uso pessoal, tá? E dentre as substâncias mais comuns, lógico, você tem álcool, você tem tabaco, você tem essas coisas, vamos dizer assim, mais do dia a dia. Mas você tinha 67% que usavam opioides, tá? E, gente, vocês vão ouvir a história dele, então já também é outra coisa que eu quero falar agora para vocês, para não ter conversa de corredor, né? Esse aqui à esquerda sou eu, e à direita era um colega nosso que era residente. Você vê que ele está segurando o fibroscópio. A gente fez essa intubação juntos e ele faleceu. Ele foi encontrado na casa dele com algumas ampolas de fentanil, tá? Não vem ao caso aqui dizer o que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu, mas de uma forma geral, né? O fentanil foi o causador da morte dele. Ele não está aqui hoje, né? Não está trabalhando, ele já estaria formado, já estaria tocando a vida dele, né? E foi por causa disso, tá? E eu queria que vocês ouvissem 2 minutos esse vídeo. Esse colega é um anestesiologista de Brasília, tá? O Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo, ele durante muito tempo ele foi adito de Dolantina, né? E vários outros opioides. Ele era anestesiologista, ele teve um acidente, teve uma fratura, muita dor. Ele começou a tomar o uso de opioides e, em determinado momento, ele ficou viciado, né? E ele vai contar rapidamente como é que foi isso para vocês. Chefe, o áudio não está saindo, pelo menos não aqui. Tá sem áudio, doutor. Vocês não estão ouvindo o áudio? Não. Não, chefe, pelo menos aqui eu não estou ouvindo nada. Peraí, vou dar um jeito nisso aqui. Ali no vídeo, doutor, à direita, quando o senhor passa ali, aparece ali Hum. um negocinho de som. Vê se ele tem. Acho que tá no máximo, né? Tá. Não, tá no máximo, é. Então, o vídeo da apresentação ele deveria passar. Vamos ver. Nada? Não- Ainda nada. Sem áudio? Será que tem algum. Ah, não, não tinha opção. Não sei, aqui não está saindo, não. Não tá saindo, né? Não.
Então tá bom. Só para não atrasar, então, é o seguinte, eu vou mandar esse videozinho para vocês no chat, tá bom? Mas o que ele diz aqui? Ele é exatamente isso. Ele conta a história dele rapidamente. Ele fala que ele chegou no fundo do poço quando ele pegou e ele usava assim 7, 8 ampolas de dolantina, fentanil. E lógico, ele desviava isso do hospital, ele trocava plantão para ficar de madrugada sozinho, para ter acesso à medicação. E, gente, qual que é o problema? O problema é que a gente tem um acesso muito fácil a isso daqui, tá? Então, não, vocês não podem experimentar, vocês não podem usar isso, sabe? Mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você tenha dor, porque isso é um caminho sem volta, né? É simples assim. Você usar, ele diz isso, que a primeira vez que ele usou, ele teve uma sensação maravilhosa, foi sensacional, é muito bom. Só que depois a segunda vez não foi tão boa, mas ele queria aquela sensação da primeira. Então ele usava mais. E a terceira foi menor, então ele usava mais para conseguir uma sensação parecida com aquela. E essa é a história natural da adição, tá? Então, fica aqui o recado para vocês. Eu sei que muitas vezes a vida da gente, principalmente o dia a dia de vocês, ele é traumatizante, ele é frustrante, a gente fica deprimido, a gente fica cansado, a gente fica frustrado, né? Às vezes você acha que não tem saída. Cara, mas peça ajuda, sabe? Fale com alguém, fale com a pessoa que você é seu melhor amigo, fale com a sua família, tá? Procure quem você confia, tá? E vocês vão ver que ao longo dos anos vocês vão encontrar um monte de gente que vai ajudar vocês. Essa foto aqui é do último sábado, quando foi a festa de colação, a festa de confraternização dos R3 que acabaram a residência. A gente tinha aqui praticamente todos os R3, uma grande parte dos R2, os R1s, tá? Eu tô aqui no canto, a doutora Nancy tá aqui no meio, todo mundo foi para a piscina, todo mundo brincou, sabe? E eu tenho certeza que qualquer um desses aqui que precisasse de ajuda podia contar com a pessoa que estava do lado dela, tá? Então esse é o recado que eu deixo para vocês. Se precisar de ajuda, conte com essa pessoa que está do seu lado aqui, tá? E estenda a mão. Se você perceber que alguém do teu lado está precisando de ajuda, cara, chega num canto, fala, tudo bem com você? Como é que você está hoje? Posso te ajudar? Tem alguma coisa errada? E a gente tenta resolver isso juntos, tá bom? A residência é um momento muito estressante, muito... É, ele exige demais de você, mas vocês vão ver que ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a maneira com que você encara as coisas, ele vai mudar a maneira com que você vai desenvolver a sua profissão no futuro, né? E só que assim, não é uma coisa para ser uma coisa que vai te destruir. Isso não pode, tá? De jeito nenhum. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Quando estiver chegando dentro do limite, tá? Dá um aviso, procura ajuda, fala com alguém, que a gente vai tentar resolver isso da melhor maneira possível. Tá bom? Era esses os recados que eu queria passar para vocês, tá bom? E agora o Joãozinho, eu acho que ele pode já Beleza, compartilhar. doutor. Deixa eu Só só queria liberar. comentar. Pode falar, chefe. Não, então fala que eu Não, vou só liberando comentar você. aqui sobre isso. Acho que eu estou agora no R3, eu sei o tanto que foi difícil o meu R1, o R2, e muito provavelmente para o R3 também não vai deixar de ser difícil, mas eu acho que é isso que o doutor falou, sabe? A gente se apoiar, se ajudar. Vocês vão ver que vocês, muitos são de fora, vocês têm vocês aqui e os seus colegas, então se apoiem a eles, principalmente a turma de vocês, façam atividades fora da residência entre vocês, se encontrem, não deixem só esse momento de tem que estudar, tem que estar aqui. Não, aproveitem também entre vocês, formem uma família. Eu achei muito legal a família aqui, os meus ex-R3, que agora são nossos chefes aí, que vocês vão ter muito contato com eles também.
Eles formaram uma família muito legal, assim, eu achei muito gostoso. Muitos de vocês puderam ver aí que tiveram naquela última reunião da quinta, né, doutor? O tanto que foi bonito ali o depoimento do Augusto, que é um ex-R3 nosso. Então, assim, se apoiem. E também eu me ponho à disposição aqui para, sempre que precisarem de uma conversa ou algum conselho, alguma coisa, se for possível, eu vou estar sempre à disposição para ajudar vocês, tá bom? E vamos lá dar seguimento. Doutor, será que eu consigo compartilhar aqui a minha tela? Consegue, eu já liberei, é só você ir embaixo, na barra de baixo, Deixa lá eu... tem compartilhar a tela, você só precisa ver a janela que tá. Deixa a Ah, tá. apresentação aberta. Isso, Apareceu, tá. né? Agora só Gente, eu vai lá fiz. na. Isso, É, eu vai vou lá no colocar na slide primeira, ó. inicial. Isso, perfeito. Pessoal, eu fiz uma apresentação bem básica, mas que tentasse mostrar principalmente aí o que o Dr. Mendes solicitou para que eu fizesse. Então, eu sou João, eu me formei lá na Universidade Federal de Porto Alegre e desde então vim para São Paulo em 2020. Estou aqui com vocês agora, esse meu último ano aqui na Anestésio. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida sobre como vocês vão poder utilizar da melhor forma possível o MV. Ele é uma ferramenta que a gente vai usar bastante, que a gente pensa às vezes só pelo fato da gente, todas as nossas fichas são feitas no papel, ali na mão, mas tem várias ferramentas que são necessárias, a gente está sempre utilizando bem o MV. Eu acho que é uma apresentação rápida, muitas vezes algumas coisas que eu vou falar vocês não vão entender, mas eu acho que com o dia a dia e com a ajuda dos seus R+, vocês vão poder acabar fazendo com que ele fique bem fácil de ser utilizado. O MV ele é muito prático, vocês vão ver que todas as coisas são muito fáceis de encontrar, não é com um Tazi da vida ou algum outros sistemas que são um pouquinho mais complexos. Então aqui inicialmente eu coloquei uma telinha, então vocês vão procurar, vocês podem tanto entrar pela internet, mas na maioria dos computadores eles têm como se fosse uma telinha onde aparece ali um MV, que é uma telinha vermelha. Então eu vou mostrar para vocês, que aí vocês apertando ali, vocês já conseguem acessar o MV, ó. Então, rapidamente ali vocês apertando, ele já vai entrar e aí ele já vai pedir para vocês, ali eu vou maximizar, então ele pede para vocês sempre o usuário sempre é o CRM de vocês, então vocês vão escrever o CRM e logo em seguida o número de CRM de vocês, a senha, que inicialmente quando vocês forem começar, ela vai ser o mesmo usuário e a senha, e aí vocês já vão criar uma senha nova a partir disso, e ali o tipo de hospital vai ter sempre a Santa Casa e o Hospital Santa Isabel. Vocês sempre vão selecionar a Santa Casa como hospital que vocês vão procurar os seus pacientes que vocês têm que avaliar, tá? Em seguida, então, deixa eu só passar aqui para o próximo. Quando vocês entram, eles vão ter. O MV ele é dividido por vários tipos de internação. Então, tem internação, tem o pronto-socorro, tem o ambulatório. O que vocês praticamente todas as vezes vão utilizar vai ser a internação, tá? E aí lá vão ser os pacientes que vão ser os pacientes cirúrgicos. Vocês vão usar o ambulatório quando vocês estiverem no R3 e no R2, nos ambulatórios de APA, aí lá vocês vão utilizar. Mas aí também é só ali na barra inferior aqui, ó, onde eu estou mostrando para vocês, vocês conseguem selecionar que tipo de paciente que vocês querem. Se são os pacientes do pronto-socorro, os pacientes da internação ou os pacientes ambulatoriais, tá? Então, vou mostrar para vocês ali. No caso aqui, eu tinha aberto, ele tinha entrado no pronto-socorro, eu selecionei aqui a internação, e aí aqui eu tenho acesso a todos os pacientes que estão internados na Santa Casa. E aqui nessa parte superior, onde eu estou mostrando para vocês aqui, você coloca como palavra-chave o nome do paciente e aí vocês conseguem encontrar. Apertou 2 vezes no paciente, vai abrir a página que eu vou mostrar aqui em seguida para vocês, ó. Deixa eu passar aqui. Então, ó, aí eu pesquisei um paciente aleatório, eu coloquei o nome dele, apareceu ele para mim, eu apertei 2 vezes, ele vai entrar na página do paciente. Nessa página do paciente a gente tem várias informações, deixa eu pausar aqui rapidinho. Aqui, ó, vai ficar passando aqui, eu vou falando para vocês. Tem várias informações que são importantes e relevantes do paciente, e elas são bem divididinhas com prontuário eletrônico, exames e assim por diante. Uma das coisas que a gente mais utiliza, como o Dr. Marlito falou, que está aqui, é o termo anestésico. Muitas vezes vocês vão estar no plantão, chegou um paciente, antes da gente fazer qualquer procedimento cirúrgico, a gente tem que aplicar o termo anestésico para esse nosso paciente. Aonde que o termo anestésico vai estar? Vocês vão em centro cirúrgico /RPA e vocês apertam com o botão nessa chave, vai abrir algumas chaves. Abrindo essas chaves, vocês vão ali em termos. O primeiro termo que vai aparecer para vocês é o termo anestésico. E aí vocês abrem um novo termo anestésico, salvam, e aí ele já vai ser impresso ou vai abrir uma página para vocês pedirem para fazer a impressão.
Com esse termo aí vocês podem aplicar para o paciente, como eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, você vai ali em termos, ó. A primeira já é o termo de anestesia. Vocês apertam aqui para abrir um novo termo. Ele vai perguntar para vocês se você quer realmente fazer essa abertura de novo termo. Vocês dizem que sim. Vocês depois salvam esse termo que foi feito e aí vocês já conseguem imprimir ele, tá bom? Deixa eu passar para a próxima aqui. Aqui. Uma outra coisa importante que vocês vão ter que fazer várias vezes é fazer o pedido de exames. Então, vocês vão muitas vezes ter que fazer pedidos de exames de sangue, como hemograma e gasometria. Vocês vão em prescrição, novo, e aí é só vocês escreverem ali na parte onde tem uma aba que fica em branco o que vocês querem pedir. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o pedido de hemograma. Vocês podem pedir hemograma, hematócito, hemoglobina, plaquetas, gasometrias, e aí por aí vai. Um exame que é um pouquinho mais complexo, que foi o que eu acabei filmando para vocês, uma prescrição que é um pouquinho mais complexa, é a prescrição de concentrado de hemácias. Então, muitas vezes a gente vai ter uma cirurgia de um grande porte, que tem um potencial de que o paciente possa vir a ter um sangramento um pouco maior, a gente já tem que fazer a solicitação de algum concentrado de hemácias. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão naquela aba ali na parte superior aqui, vão escrever concentrado de hemácias, assim como se vocês quiserem pedir plasma ou plaquetas, vocês também escrevem concentrado de hemácias e concentrado de plaquetas. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo, vocês vão ver que vai abrir uma página, olha, eu vou apertando, já vai aparecendo vários tipos de concentrados que eu vou pedir. No caso, eu queria pedir um concentrado de hemácias, ó. Apareceu ali para mim, eu já deixo discriminado. Nesse momento, deixa eu tentar pausar. Não consegui, deixa eu ver se eu consigo pausar no exato momento ali onde estava. Ó, ele vai aparecer essas duas aqui, ó, tanto essa superior e tanto essa inferior. São dois documentos que assim que vocês pedem concentrado de hemácia, vocês têm que preencher. O primeiro é uma requisição que o banco de sangue exige para vocês descreverem qual que é o tipo de paciente que vocês estão prescrevendo. Então, você tem que colocar qual que é a causa da doença, a cirurgia que ele vai ser submetido, o peso do paciente, alguns exames laboratoriais prévios desse paciente, se ele já foi ou não submetido a algum tipo de transfusão, se ele já teve algum tipo de reação alérgica, alguma alteração, tá, dessa transfusão que ele já fez previamente, caso ele tenha feito, que tipo de transfusão que você quer fazer. Então, você quer fazer transfusão de hemácias, de plaquetas, de plasma, de crio precipitado e por aí vai. E vocês têm que falar que tipo de plaquetas que vocês querem. Às vezes é uma plaqueta irradiada ou qualquer outro tipo de especificação, é lá que vocês vão fazer. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, esse primeiro aqui, ó. Ele vai abrir, vocês apertam nele, ele já vai abrir aqui para vocês. E aí ali vocês vão fazer aquele preenchimento que eu falei. O diagnóstico, o tipo de cirurgia, o peso do paciente, alguns sinais, alguns exames prévios, qual que é a indicação dessa requisição de sangue. Na maioria das vezes a gente vai fazer procedimento invasivo ou até mesmo anemia sintomática. Aqui nessa lateral você tem aquelas orientações que eu falei para vocês em relação ao paciente já ter sido submetido a uma transfusão de sangue, se teve alguma reação alérgica ou não. E aqui a gente tem algumas orientações de que maneira que você quer esse sangue. Se você quer esse sangue na reserva, ou seja, você está só solicitando esse sangue, mas esse sangue não, você vai deixar ele na reserva. Se numa situação de urgência, esse sangue vai ser solicitado, ou se você quer esse sangue já na sala, ou seja, um paciente que já vai chegar com um potencial alto de sangramento, ou já está sangrando muito, você já quer que esse sangue seja feito e já venha direto para a sala para você fazer a transfusão, tá? Tudo isso é muito intuitivo e muito fácil de ser preenchido, tá bom? Esse é o primeiro exame. Esse exame, sempre que vocês fizerem a prescrição de sangue, ele tem que estar junto, porque senão a enfermagem não vai conseguir fazer esse pedido para o banco de sangue. O nosso banco de sangue é muito exigente com várias coisas, tá? Então, ali, ó, você vai preenchendo tudo, assim que você terminou, você salva. E aí tem o segundo documento. Esse segundo documento, ele é só feito para pacientes para solicitação de sangue mesmo, de hemácias, né, e não dos demais. Nesse documento é um formulário que foi desenvolvido pelo Banco de Sangue, onde ele pergunta para você que tipo de cirurgia que você vai estar, que o paciente vai estar sendo submetido, ó, se é uma cirurgia de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte. E aí você vai aqui especificar que cirurgia que ele vai ser feita, e aí o próprio sistema vai meio que orientar para você quantas bolsas de sangue que deveria ter sido reservado, ou deve ser solicitada para esse procedimento. E aí você vai só aqui falar se o sangue, a quantidade que você solicitou está de acordo ou não, e caso não esteja, você vai dar uma justificativa do porquê que não está, tá bom? Então, quando for solicitar sangue, nunca esqueçam disso. Vocês têm que solicitar tanto a prescrição
do sangue, mas esses outros 2 documentos devem estar preenchidos também para que assim o exame possa, para assim a prescrição possa estar completa, tá? A mesma coisa vai ser na tipagem de sangue, tá? Então, um paciente que vai ter uma internação direta, assim, ou um paciente que chegou do pronto-socorro que rapidamente teve que subir, não deu tempo de fazer tipagem sanguínea. Vocês vão colocar aqui, nessa região aqui, ó, digitar o que você está pesquisando, tipagem de sangue, aí vocês vão colocar tipagem de sangue para transfusão de sangue, e aí lá vocês já vão fazer esse pedido, tem que preencher só esse primeiro documento também, tá? Só isso só. Vamos passar aqui para o próximo para vocês. Aqui é um exemplo de como vocês têm acesso às evoluções, então aqui nas abas vocês podem encontrar aqui as evoluções, e aí tem evoluções diurnas, noturnas, intercorrências e interconsultas. Então, muitas vezes, às vezes, vocês vão procurar algumas evoluções das APAs, né? Porque os nossos colegas que estão passando na APA fazem as APAs, às vezes elas não vão estar aqui na evolução diurna, eles podem ter colocado nas intercorrências ou até mesmo nas interconsultas. Sempre é importante procurar em todas essas páginas de evoluções, e lá vocês vão ter evoluções não só da anestésia, mas de todas as outras especialidades médicas e também de outras áreas da saúde, tá bom? Beleza, então caso vocês queiram fazer, é sempre importante que vocês, como eu disse para vocês, abrir um novo documento, preencher todo. Se tiver alguma coisa faltando, ele não vai liberar para vocês. Sempre tem que estar atento em relação a isso. Uma outra coisa importante que eu acho que vocês têm que ver, deixa eu ver se é isso aqui, são os exames. Então, vocês podem ver que no próprio sistema aqui, ele tem uma aba que são só de exames. E aqui nesses exames a gente tem os exames laboratoriais e os exames de imagem. Esses exames laboratoriais a gente vai usar tanto para formular as nossas APAs no momento que os pacientes vêm para a gente poder fazer a avaliação. Pode ser que a maioria dos exames deles vão estar aqui. Caso não esteja aqui, vocês têm que perguntar para o paciente se ele trouxe algum exame. E também existe a possibilidade desses exames estarem todos já preenchidos nas evoluções das especialidades cirúrgicas. Então, o paciente foi numa evolução, numa consulta ambulatorial, lá o pessoal já, na evolução, já deixou ali os exames prévios. Então, é importante dar uma olhada nisso. E aqui os exames, vocês podem ver tanto os exames prévios, como também os exames que vocês vão solicitar no intraoperatório. É só vir aqui na lateral, vocês vão ver aqui, apertou no exame e aí vai aparecer já direto no próprio MV o resultado dos exames. Isso para os exames de laboratório. Os exames de imagem, vocês não vão conseguir abrir eles dentro do sistema MV. Como que vai ser feito? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Os exames de imagem. Vocês vão ali também, ó. Então, vocês entram aqui na parte de exames, e aí tem aqui exames, ó. Deixa eu só aparecer aqui. Tem aqui exames, vocês entram em exames de imagem, e aí vocês podem selecionar um desses exames que estão aparecendo aqui. Apareceu isso, ó, vai aparecer aqui essas três imagens aqui em azul. Essa primeira imagem aparece quando vocês passam o mouse por cima dela, aparece assim, exibir imagem. Vocês só, ó, ali, ó, aperta ali, vai entrar no Shero, que é o nosso sistema de imagem. Então, vocês apertam ali, ele vai entrar no Shero, e lá no Shero vocês conseguem olhar tanto as imagens, como também já observar os laudos, caso algum exame já tenha o laudo, né? Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Entrou no Shero, lá no Shero eu consigo, ó, ele já entrou no Shero só apertando aquele botão exibir imagem, tá? E ali eu consigo ter acesso às imagens, e eu posso dar zoom, observar, e caso já tenha laudo, na página do Share vocês já conseguem ter acesso a isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse aqui é o... uma coisa que às vezes vocês vão ter que fazer a gente, na maioria das vezes, nas nossas cirurgias, a gente utiliza os cristalóides, né? Mas em algumas situações onde o paciente está perdendo bastante volume, você quer que aquele volume que você está colocando no intravascular fique lá no intravascular, a gente tem que fazer a solicitação de alguns colóides específicos. Um colóide que a gente utiliza muito aqui, que é um semissintético, é o Voluvem, vocês vão ter bastante conhecimento dele aí, mas em algumas cirurgias um pouco mais complexas, o paciente tem algum problema renal, algumas outras complicações, a gente tem que fazer o uso de um colóide de origem animal, né, que é de origem natural, né, que é a albumina.
Aonde que a gente faz? E aí, para a gente fazer a prescrição de albumina, a gente não pode só pedir para a farmácia, para a técnica de enfermagem ir lá buscar para a gente a albumina. A gente tem que fazer uma solicitação no sistema. Como é um pouquinho mais complexo, eu deixei para vocês aqui. Então, vocês vão sempre, para fazer essa solicitação de albumina, vocês vão em formulários. Então, vocês vão aqui em formulários, e aí tem ali, ó, formulário de solicitação de albumina. Vocês vão apertar um novo, e aí vai ter um questionário do porquê que você está solicitando essa albumina. Você vai ter que dar uma justificativa, e logo em seguida a quantidade que você quer solicitar, tá? Isso são em cirurgias um pouco maiores, mas é uma coisa que às vezes o pessoal não consegue, não tem tanto conhecimento, é um pouquinho mais difícil. Já também aqui nos formulários, como vocês podem ver, então aqui a gente tem formulário de solicitação de albumina humana, a gente também tem formulário de solicitação de vaga de UTI. O que que acontece? Às vezes tem algum paciente, na maioria das vezes cirurgias grandes, a gente já vai ter esse formulário preenchido, porque a gente já tem um potencial de que essa cirurgia venha a ter algum risco maior, a gente já deixa esse formulário preenchido e quem preenche até na maioria das vezes é a equipe cirúrgica. Mas pode acontecer que nem aconteceu quando eu estava de plantão nesse domingo, que eu fui lá visitar o pessoal na hora da janta, teve um paciente de um fêmur que sangrou bastante, a paciente não tinha esse potencial de ter que ser solicitada uma vaga de UTI para ela, mas por conta do sangramento, uma paciente um pouco mais idosa, ela teve que acabar sendo solicitada uma vaga de UTI. Então, vocês têm que vir aqui, ó, em formulário de solicitação de vaga de UTI, vocês fazem ali a requisição de um novo formulário, e aí com ele vocês já conseguem preencher também, é bem intuitivo, vocês vão preenchendo ali o que, que ele vai perguntando para vocês, qual que é o diagnóstico, por que, que ele está solicitando a vaga de UTI, a prioridade que é essa vaga de UTI, vocês preenchem e aí tem que levar lá no NIR, que é onde vocês pegam os mapas da cirurgia dos dias seguintes, é só entregar lá para o NIR, e aí o NIR já vai fazendo a regulação de quando que esse paciente vai receber essa vaga de UTI ou não, tá? Então, esses dois formulários são importantes vocês saberem. Vocês não vão usar com tanta frequência, mas em alguma situação pode ser que vocês precisem, é importante que vocês saibam isso, tá? Então ali vocês fazem ali, ó, quando que vocês vão pedir, é bem tranquilo e bem fácil de ser feito, tá? E eu acho que é isso, assim, em relação ao MV, as coisas que a gente mais utiliza são essas. Eu agradeço aí a disponibilidade, mais uma vez, qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, estou sempre à disposição, tá bom? Sejam muito bem-vindos à nossa residência. Primeiro momento aqui, eu gostaria de agradecer até o Dr. Malito, porque quando eu entrei, o Dr. Marito estava nessa transição de assumir a parte da residência e desde então a gente conseguiu muitos avanços na parte acadêmica e também aqui na parte de ensino, assim, melhorou bastante. Então acho que vocês estão entrando numa fase muito boa da nossa residência e com potencial de crescimento muito grande, assim. E é claro que isso não depende só de mim, não depende só do Dr. Marito, depende da gente, né? Acho que se todos nós trabalharmos numa direção aí, a chance da gente ter cada vez mais a nossa residência estando entre as melhores, acho que isso é muito grande, essa possibilidade. Então, parabéns aí por vocês todos terem conseguido essa vaga e muito bem-vindos aí. Obrigado, doutor, pelo espaço aí. Ô, João, Obrigado. obrigado Valeu, você, João. João é um parceiro desde o primeiro dia que ele entrou aqui, ele realmente ele veste a camisa, ele faz o possível e o impossível para ajudar a melhorar, a gente conseguir coisas, tanto espaços como tarefas, como então, obrigado você aí, você é um exemplo, João. Pessoal, a gente tem uns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou interromper a gravação aqui, tá bom? E alguém tem quer fazer uma pergunta? A ideia era simplesmente apresentar as coisas para vocês, né? A gente não espera que vocês guardem tudo isso, por isso realmente a gente gravou, depois eu disponibilizo o link e aí todo mundo pode rever isso aqui, tirar alguma dúvida, tá? o chefe, até a gente tem também um. É que hoje vai ficar muito tarde, eu acho que nem é o caso da gente fazer, mas a gente pode programar uma segunda aula aí, que eu vejo até com as gurias, com a Vitória Zavanelli e a Vitória Simão, para vocês terem uma aula de avaliação pré-anestésica que a gente deu ano passado, que foi bem legal.
E aí ajuda vocês também na, no desenvolvimento ali das APAs e tal, porque não é porque vocês não estão passando no estágio da APA que vocês não vão ter que fazer APA, né? Então, acho que é importante também essa aulinha. Depois eu converso com a Zavanelli e com a Simão para a gente poder dar essa aula para eles também. Perfeito.